não é para amadores, não é simples, tá? E aí, meu amigo, você tem que provar, mas provar de fato. Sabe, é essa questão do Brasil, né? Sempre tem uma espada aqui em cima do teu pescoço, qualquer coisa que eles quiserem pegar de errado na tua empresa, eles vão dizer que tá errado. Uma indústria consegue suportar isso. Uma startup com 3, 4, 5 pessoas não consegue suportar isso. Cara, isso aqui é Brasil. Hello, people! Hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto que eu acho que todo mundo já sabe, mas a gente não se cansa de falar. O Brasil não é para amadores, principalmente para quem tenta empreender nesse país. Tava eu ontem aqui, quando chegou uma mensagem do Arthur, falando que o contador do Bruno, quem fez a última Copa, lá o pessoal do IE, tava pedindo algumas instruções ali sobre a questão contábil. E, porra, não é segredo para ninguém que no Brasil essa questão contábil, essa questão, cara, da justiça em si, tudo é incerto, né? Por mais que era para ser uma coisa exata, tudo depende de interpretação e por aí vai. Mas tudo começou por causa de uma dúvida que ele tinha sobre como fazer a nota fiscal para o cliente final. E aqui, galera, como é que funciona a Sportbase? A Sportbase, ela é um marketplace. No fim, tá lá quem é o meu seller, né? Quem é as pessoas que estão vendendo são os eventos e o cliente final vai lá, acha um evento e se inscreve. Então existe um modelo de negócio aqui no Brasil que é o modelo do marketplace, que é o mesmo do Uber, o mesmo do iFood, o mesmo de um Mercado Livre, que se você for fazer uma compra lá. Então isso já é bem conhecido. Então existe todo esse modelo onde o marketplace fica com a taxa dele e repassa o valor do seller, no caso, né, do vendedor, que no meu caso é o organizador. Só que muitos contadores não estão acostumados com esse modelo de marketplace. Então nesse caso aqui, qual era a dúvida dele? Ele não queria emitir uma nota em nome do tomador, que no caso é o atleta, porque o dinheiro que chegou para ele não chegou do atleta, chegou da Sportbase. Tudo começou por essa dúvida, que é uma dúvida legítima, principalmente para quem não está acostumado a lidar com marketplace, porque o que ele não entende é que a Sportbase é uma intermediadora, ela é quem faz a intermediação do negócio. Um exemplo para a galera entender é mais ou menos como se você recebe de um gateway de pagamento, né? Então você vai lá, faz uma venda, a venda cai na conta do gateway de pagamento, do gateway de pagamento vem para você, por exemplo. Ou no caso do marketplace, cai na conta lá do Mercado Livre e o Mercado Livre repassa para você. Existem técnicas para você fazer isso de forma mais automática, com split de pagamento, mas é tema para outro assunto mais para frente. O que acontece aqui é que eu fui procurar ali toda uma questão para embasar uma documentação para passar para ele e acabei entrando e me aprofundando nesse assunto e estudando mais a fundo os cases dos nossos concorrentes, dos pares de mercado, e funciona mais ou menos assim, ó. No Brasil, você tem essa questão dos marketplaces e você tem como driblar um pouco essa questão para você, vamos dizer assim, economizar com o imposto. Então eu vou dar um exemplo. A Simpla, que é hoje talvez a maior em ingresso, ela não oferece o serviço de intermediação. Se você for ver lá o que ela oferece, é o serviço de SaaS, software como serviço. Provavelmente ela faz isso para pagar menos imposto, porque o serviço de intermediação lá em São Paulo, se eu não me engano, é 5% de ISS, enquanto o serviço de SaaS, eu acho que é 2,9%, alguma coisa assim. Então você vê que ela faz isso para pagar menos imposto. Então como é que a Simpla faz quando alguém pede uma nota fiscal? O organizador emite uma nota fiscal para essa pessoa que está pedindo, só que ele emite só do valor do ingresso, ele não emite do valor junto com a taxa da Simpla. A Simpla o que faz? Ela emite uma nota contra o organizador, que é uma nota como se o organizador estivesse recebendo um serviço dela, certo? Só que para o usuário final, lá na ponta, se ele pagou R$110, ele vai receber uma nota de 100. Então, para ele dar baixa nisso lá no financeiro dele, vai ficar uma quebra aí de R$10. Aí, galera, tem toda uma... Como é que eu posso dizer assim, de uma forma educada, assim? Tem toda uma mecânica que a Simpla faz de separar a taxa de pagamento e aí ela faz uma nota da taxa de pagamento para esse cliente final para cobrir essa diferença e etc e tal. Mas tudo isso aí é porque eles são muito grandes, eles provavelmente têm um belo de um escritório lá de advocacia especializado em empresarial que está ajudando eles a fazer toda essa questão, essa arquitetura financeira contábil para conseguir economizar. Mas esse é um modelo. Esse é um modelo que eles seguem. A maioria das outras, pelo que eu sei, seguem um modelo que é esse modelo de intermediação mesmo. Esse modelo mais clássico, onde você vai lá, vai comprar um ingresso, você vai pagar uma taxa de serviço, concierge, e vai pagar o ingresso à parte. E aí, quando você pede a nota, são duas notas fiscais. Uma nota fiscal vai
dá o valor do ingresso, ou no caso aqui da nossa inscrição, a outra nota fiscal é a nota fiscal da plataforma em nome do atleta, da pessoa que está comprando, só que aí só da taxa de serviço. Na prática você recebe duas notas fiscais. Aqui são dois problemas de situações de como você entrega a nota fiscal para o teu cliente final lá na ponta, que seria no meu caso o atleta. Ainda assim tem desafios, tá galera? Porque o que acontece? Esse cara que recebe duas notas fiscal, muitas vezes para ele não é fácil dar baixa nesse valor lá no sistema financeiro dele. Por quê? Porque em teoria ele pagou R$110 para a Sportbase, está recebendo uma nota de R$10 da Sportbase e uma nota de R$100 do organizador. E ele precisa vincular isso, porque o que garante para ele que ele não vai ficar te devendo porque tá pagando o organizador e não tem esse vínculo? Bom, aí entra toda uma questão de fazer um cupom fiscal que vincule esses dois valores. A gente pode fazer uma declaração de repasse caso esse contador peça essa declaração para tentar vincular isso no sistema dele. Então tem uma série de mecanismos que nós aqui da Sportbase podemos fazer para ajudar esse contador lá na ponta do atleta a conseguir fazer essa baixa no sistema com essas duas notas separadas. Mas vocês começam a entender que nada é simples aqui, né? Eu sei que eu falei um monte de coisa aqui, parece grego para a maioria das pessoas, e realmente era isso que eu queria que vocês entendessem, assim, que cara, não é para amadores, não é simples, tá? Aqui a gente está falando só dessa questão de nota e de como declarar esses valores. Tem uma outra situação que é tão problemática ou mais problemática ainda, que é o seguinte: na prática, se a gente fosse seguir a letra fria da lei, eu não poderia receber esse dinheiro, talvez, na minha conta sem eu ser uma instituição de pagamento. Mas calma que eu não tô fora da lei não, porque existem aí já, tipo, jurisprudência de como que a gente atua no nosso caso aqui. Mas lá atrás isso não era possível, tá? Eu teria que ou ser um meio de pagamento para fazer essa intermediação. O que é essa intermediação, galera? O dinheiro inteiro ele cai na conta da Sportbase. Só que eu tenho que declarar só a minha parte. E eu tenho que provar para a Receita Federal que eu não sou dono daquele dinheiro inteiro. Então, senão ela vai querer me tributar no R$110 e não no R$10 de taxa da plataforma. E aí, meu amigo, você tem que provar, mas provar de fato. Você tem que ter uma conta de trânsito, você tem que deixar a contabilidade perfeita, você tem que registrar cada um desses valores do organizador como passivo para ter uma obrigação que você tem que fazer aquilo como dívida e pagar. Você tem que deixar tudo registrado em termos de quem comprou o que, quando. Você não pode permanecer com esse dinheiro por muito tempo na sua conta, você tem que fazer o mínimo possível de quarentena para repassar para o organizador. Tem uma série de procedimentos que tem que ser feito para você conseguir atingir isso aqui. Para ser um meio de pagamento, galera, é chato, tá? Você teria que ter uma autorização do Banco Central, você tem que fazer um depósito calção lá de R$2 milhões. Cara, não é fácil, assim. É uma burocracia danada para você ser um intermediador de pagamento. Aonde que tá a Sportbase nessa situação? Eu não sou um meio de pagamento, certo? Eu nem tenho R$2 milhões para deixar de calção lá, tá? Então não tem chance de hoje eu ser um meio de pagamento ali. Outra forma era a gente usar um split de pagamento, que eu falei ali atrás. O que é um split de pagamento? Para quem não é da área e não entende, split de pagamento é o seguinte: é como se eu tivesse duas contas bancárias aqui, eu tenho o meio de pagamento aqui na ponta, vamos dar nomes aqui, talvez uma Stone, um PagBank. Quando o valor entra, essa instituição financeira já faz essa separação automaticamente e joga em duas contas separadas. Entendeu? Então isso faz com que esse dinheiro na prática não passe pela minha conta, caia numa conta de pagamento da própria instituição financeira, aqui no caso a Stone, a PagBank, e depois eu autorizo fazer a transferência para o organizador. Aí você pode estar pensando, tá aí, é a solução. Sim, essa é a solução, mas não é tão simples assim. Primeiro que eu tenho que implantar isso no meu sistema, e a gente está falando aí de 2, 3 meses até deixar tudo muito bem confiável. Segundo, para quem é uma startup tipo eu começo a colocar muita fricção inicial. Então hoje eu teria que chegar para o meu cliente lá, que é o organizador, e não só fazer contrato, fazer tudo que é obrigado a ter, obviamente, tem que ter contrato, mas eu ainda teria que pegar os dados dele, passar pelo um KYC ali, que é fazer toda aquela parte de verificação do cliente, se ele não está com o nome sujo, se ele não tem nenhum entrave na empresa. Tem que passar pela aprovação do gateway de pagamento também. Não é simples assim como só chegar lá e fazer um cadastro. Então gera uma burocracia a mais, um entrave a mais para eu trazer esse meu cliente. Esse é o caminho? Esse é o caminho. Mas eu também tenho aqui respaldo com o que eu faço hoje na Sportbase, porque a intermediação de negócio, ela é, por exemplo, algo comum como você faz no escritório de direito. Você vai lá, um escritório tá em seu nome, consegue lá uma ação, esse valor é depositado
na conta do escritório de advocacia, que por sua vez depois vai fazer o repasse do valor, vai descontar a comissão dele ali no caso e vai fazer o repasse do valor que é o seu valor. Então, existe um respaldo jurídico em cima disso, tá? Existem um monte de coisinhas assim do tipo, tem uma regra que a galera encontra aí na internet dos 500 milhões, que diz que o Banco Central não vai te obrigar, ou pelo menos não vai, vamos dizer assim, tentar te forçar a virar um meio de pagamento se você fatura menos que 500 milhões. Mas tudo isso é uma zona meio cinzenta, sabe, galera? Tipo, não é uma coisa tão clara, não é uma lei, sabe? É essa questão do Brasil, né? Sempre tem uma espada aqui em cima do teu pescoço, porque como a coisa não é clara, qualquer coisa que eles quiserem pegar de errado na tua empresa, eles vão dizer que tá errado, cabe interpretação, e aí, cara, é bom você tentar fazer sempre tudo muito certinho. E é o que a gente está tentando fazer aqui. O que a gente está tentando fazer aqui, então? Tendo todos esses cenários, a Sportbase segue no modelo intermediação de negócios. Esse é o nosso KNAI. Então, a gente pega o dinheiro, o valor hoje, cai numa conta nossa, que é uma conta de pagamento, uma conta de transição, que ela só é feita para isso, essa conta. Não tem valores misturados lá. Esses valores lá dos organizadores são repassados. No caso da Sportbase, quando o valor é pago por Pix, são 7 dias para a gente repassar esse valor para o organizador. Quando é pago com cartão de crédito, são 15 dias. Por que os 7 dias? Porque no Brasil, algo que você compra digital, você tem 7 dias para se arrepender e pedir o reembolso. Então, para eu poder reembolsar o atleta, eu aguento esse valor por 7 dias. Se ele não pedir o reembolso em 7 dias, eu repasso esse valor para o organizador. O 15 dia, aí, galera, é como funciona meio de pagamento para cartão de crédito. Geralmente é 30, tá? No meu caso, eu pago mais de taxa de cartão para conseguir pegar esse dinheiro em 15 e repassar para o organizador. Então eu tô até perdendo dinheiro aqui nessa situação. Então eu fico com pouco tempo dinheiro na conta, tá tudo preso por contrato, eu sou um intermediador, eu emito a nota nesse KNAI de intermediação, tá? E a minha nota fiscal, assim como, por exemplo, uma Blue Ticket funciona, que vende ingresso para show, né? Eu faço 2 notas fiscais. Na verdade, o organizador faz da parte dela, eu faço da minha parte, no caso, que é a taxa ali de concierge, e essas 2 notas chegam para o atleta ou para a empresa que está pagando para o atleta, né? Se eles precisarem, a gente fornece o cupom fiscal com a vinculação desses 2 valores e a declaração de repasse ali, que a gente garante que esse dinheiro foi repassado para o organizador, para que ele dê baixa no sistema. Por outro lado, o contador do organizador tem que entender que a gente funciona como um marketplace. Então ele vai emitir uma nota só da parte do valor dele. Mas se você é organizador, se você é uma empresa que está se inscrevendo ali, a gente fornece toda a documentação necessária para você conseguir fazer essa organização fiscal, essa organização contábil aí dentro da sua empresa, tá? Seja você organizador, seja você um atleta com uma pessoa jurídica que pagou para você e exige essa questão da nota. O que a gente também está fazendo aqui? Eu fiz uma documentação aqui que a gente vai enviar tanto para o contador do atleta quanto para o contador do organizador, instruindo passo a passo quem a gente é, o KNAI, como é que tem que proceder, como é que faz a declaração desses valores, como é que gera a nota fiscal. Do outro lado, lá do atleta, como é que dá baixa com essas 2 notas que chega para ele. Então a gente está fazendo um trabalho também de educação aqui. Além de a gente estar se enquadrando nesse negócio da forma mais correta possível, mas dentro do viável, né, galera? Porque senão a gente não consegue empreender. No Brasil é assim, porque se você for abrir uma padaria, a probabilidade de você estar fora da lei é muito grande, porque é o extintor de incêndio que não está a 1,5 metro do chão, que não tem uma marcação no chão, a porta de saída que não tem a largura correta para caso tenha uma evacuação. Cara, isso aqui é Brasil. Isso aqui é Brasil. Então, se você for seguir isso, você nem sai do papel com o teu projeto. Tem que estar dentro da lei? Tem que estar dentro da lei. Só que, infelizmente, a gente tem que procurar dentro da lei aquilo que mais vai conseguir te adequar e te permitir começar. Lá na frente, talvez eu vire um meio de pagamento, talvez tenha vantagens para mim lá na frente virar um meio de pagamento. Como startup, é impossível. O grande problema da legislação no Brasil, no meu ponto de vista, é que ela é feita para indústria, para empresa grande. E aí é que a gente poderia entrar na questão trabalhista e tudo isso. Se você é um médico, um dentista, tem uma secretária e essa secretária sai, você contrata outra secretária, sai que eu digo de licença, por exemplo, você contrata outra secretária, quando aquela primeira secretária voltar, você fica com 2 secretárias e aí você tem que demitir uma. E aí para demitir uma é sem justa causa. E aí você vai pagar a multa. É assim. Vocês já sabem, estão cansados de saber. Só quem nunca chegou perto de empreender no Brasil que não sabe disso. Não estou falando que as pessoas não têm que ter direitos, eu acho que tem que ter direitos, só que tem que ser uma coisa equalizada para que funcione para os 2 lados. Uma indústria consegue suportar
isso. Uma startup com 3, 4, 5 pessoas não consegue suportar isso. Esse passivo trabalhista, toda essa questão te quebra. Você nem começa. Falta no Brasil, no meu ponto de vista, ter um modelo comercial para startups. Uma sandbox, né? Uma área protegida que até, de repente, certo valor de faturamento você tenha um pouco mais de liberdade para começar, para sobreviver, para ganhar fôlego. E depois, sim, você vai crescendo o faturamento, vai ficando mais rígido, é natural, vai tendo mais obrigações ali. Bom, esse é um desabafo, esse é também uma forma de tentar passar para vocês aquilo que a gente está passando aqui nos bastidores. Para quê? Para que se tu tá empreendendo aí, saiba que não é só contigo, é com todo mundo. Às vezes você ouve aquela história bonitinha de todo mundo ali falando sobre nossa, fui lá, fiz, deu certo, isso, eu sou o cara e tal, mas pode ter certeza que no bastidor esse cara tá passando pelos mesmos problemas que você, esse cara tá ali, tipo, passando por esses problemas contábeis e tentando lidar com essas questões de legislação brasileira para adequar o seu negócio. É claro, meu negócio é um pouquinho mais complicado que outros negócios, né? Então, assim, se eu fosse um SaaS, seria muito mais fácil. Porque SaaS, o que acontece? Se fosse SaaS, no caso, o organizador seria o meu cliente, o organizador me contrata entre aspas, não, ele me contrata de fato. O organizador, ele me contrata e aí eu vou lá e emito uma nota fiscal para ele. Então fica muito mais fácil essa transação, ela é muito mais óbvia, né? É como eu comprar um produto diretamente da loja e o cara me dá a nota fiscal daquele produto. No modelo de intermediação, no modelo de marketplace, a coisa fica um pouco mais complexa. Mas esse é o caminho que a gente escolheu porque é assim que a gente acredita que o nosso negócio vai prosperar. Por quê? Porque quando eu chego no cliente, e essa é uma parte estratégica do meu modelo de negócio, eu chego para o organizador e eu falo, cara, você não vai ter custo comigo. Eu vou fazer a intermediação, eu vou fazer tudo o que precisa aqui para te ajudar com chaveamento, com inscrição, com divulgação do evento, com organização. Tudo que tiver ao meu alcance em termos, obviamente, de software, né? Eu não faço a execução, mas eu não vou te dar um custo. A taxa de concierge, a taxa de serviço, quem paga é o cliente final, que é o atleta aqui no caso, certo? Então isso é um modelo que facilita muito eu entrar, por exemplo, em órgãos públicos que não precisaria de licitação porque eu não estou cobrando deles. Facilita, por exemplo, eu conseguir entrar em eventos que hoje já estão no modelo SaaS, no caso, contratam ferramentas pagando pela ferramenta e tirando do próprio bolso. Então eu confio muito nesse modelo de negócio e é aqui que eu quero insistir. Mas para isso, existem esses desafios que eu tenho que fazer para como que eu enquadro a minha empresa para conseguir atender o cliente e permanecer, obviamente, dentro da lei, fazer um bom trabalho, contribuir com a sociedade, pagar os meus impostos e prosperar nessa sociedade, nesse país chamado Brasil, que não é para amadores. Essa é a questão aqui, eu sei que essa é a questão da maioria dos empresários. Bom, se você tem dores assim também, tá empreendendo, tá passando por algo assim, contabilidade é uma coisa que te dá arrepios, escreve aqui no comentário, me diz qual a tua dúvida, o que você fez, qual a tua história, e se tiver qualquer dúvida sobre algo que eu estou fazendo aqui na Sportbase, pode perguntar também que eu faço um vídeo. Se inscreve aqui no canal, acompanha que vai ter muito assunto aqui sobre empreendedorismo, marketing esportivo e tudo que está relacionado a tecnologia e esporte.